Bom, hoje o tema de hoje é o engano dos últimos dias, um dos principais enganos de Satanás para os últimos dias. Convido todos vocês a orarem. Vamos orar então para entender esse tema, ok? Oremos. Pai Celeste, obrigado por o Senhor ser tão bondoso, maravilhoso, inefável. Seja feita a tua vontade, nunca nós. Nos batize com a chuva temporã e serôdia. Que o Espírito Santo venha sobre nós a nos ensinar, conforme o seu querer. Pedimos uma bênção do céu sobre nós, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz Amém. É isso aí. Bom, eu não me apresentei, mas o meu nome é Yuslir Ferreira Neumann, amém? Todo mundo já decorou, não foi? Claro que não, né? Nem entendi. Eu sou natural do sul do Rio Grande do Sul. Bem pertinho. Conheço literalmente perto do Oiapoque ao Chuí. Já andei próximo dessas duas regiões. Bom, vamos lá então? Hoje nós vamos falar se a pessoa quando morre, que vai ser um grande engano satânico agora, daqui para frente, cada vez isso vai pegar mais força, se a pessoa quando morre vai para a glória ou se ela dorme o sono da morte. Aí a gente vai ver o que a palavra de Deus, a Bíblia, responde. Eu vou tirar fora a minha opinião e eu vou deixar aqui a Bíblia responde. Vamos começar com Jesus então? Mateus 9, 23, abra sua Bíblia, por gentileza, se possível. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 23. Mateus 9, 23. O autor de Mateus vai registrar aqui algo muito interessante. Todo mundo achou? O Evangelho de Mateus é fácil demais de achar, né? E tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Então Jesus considerou a morte o quê? Um sono. É bem claro que Jesus considera a morte um sono. E é interessante você pintar isso na sua mente de forma bem clara. Por quê? Porque essa ideia de imortalidade da alma, daqui para frente, cada vez será mais forte. Então, assim, cuidado com isso. Então é interessante nós pintarmos primeiro qual é a ideia sobre a morte na Bíblia. Então, Mateus 9, 23, e tendo chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas ele entrando, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Amém? Amém. Então, Jesus ali levanta a pessoa do sono da morte. Se alguém duvidar, você pega, por exemplo, se você estiver dando um estudo bíblico, aí você leva a pessoa para Marcos, capítulo 5, se possível. Marcos, capítulo 5. Cinco, 35. Olha o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 35. É o mesmo assunto. Olha que interessante. 35 diz assim. Marcos 5, 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus ao alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Aonde que está aqui? Qual verso que riam? 40. E riam-se dele, né? E tendo ele, porém, mandado todos sair, tomou o pai e a mãe da menina e da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ele estava, tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Novamente, Jesus considera a morte o quê? Um sono. Essa ideia que quando morre vai para a glória, isso não temos base sólida bíblica. Isso é textos isolados
e às vezes isolado em cima de a ideia é isolada em cima de um texto, e muitas vezes o texto, quando tu recorre ao original, não tem nada a ver com o que está aqui. Por exemplo, em Mateus 27:50, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram, entraram na cidade santa, ressuscitaram, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Só que tem um texto que é anterior a esse aí, que ele vai dizer assim, ó: e Jesus, clamando em grande voz, entregou o Espírito. Não é isso lá que diz lá? Essa palavra Espírito no grego é pneuma, e pneuma significa fôlego de vida. Não é que Jesus tinha um Espírito. Não. E olha, acompanhe comigo em Mateus 27:50. Você vai ver aí, bem interessante o texto. Mateus 27:50. Mateus 27:50. (50) 51 eu li, né? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o quê? Essa palavra no grego Espírito, primeiro, não foi escrita em português. O Evangelho de Mateus foi escrito em grego, e grego koiné. É um grego, digamos, arcaico, um grego, o primeiro grego, digamos assim. O grego que já tinha na região do Império Romano. Tem o grego moderno, que deram uma modificada, mas o grego aqui é o grego koiné. E no grego koiné, essa palavra no verso 50 diz: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o quê? O Espírito. O Espírito no grego aqui é o quê? Pneuma. E pneuma é fôlego de vida. Então, olha o que o texto no original diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o fôlego de vida. Dormiu. Aí no verso 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, para testemunhar que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi balela. Então aqui, ó, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então alguém, para aparecer vivo depois da morte, ele tem que passar pelo processo da ressurreição. Amém? Amém. Outro personagem, Lázaro, João 11:11. Olha lá comigo, vai lá, João 11:11, quarto evangelho. João 11:11. Olha lá, João 11:11. Todo mundo achou? Amém. Quarto evangelho diz assim: e isto dizia, e depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então Jesus considerou a morte o quê? Um sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles suponhavam que tivesse falado a respeito do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Verso 11, e isto dizia, e depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então Lázaro estava dormindo o sono da... E aí o texto aqui vai falar que ele já cheirava mal de quantos dias? 4 dias. Então tinha uma crença ali naquela época, que até o terceiro dia a pessoa podia pular para dentro do corpo e voltar a ter vida. Então, por isso que Deus permitiu Lázaro ficar quantos dias? 4, para botar por fim a tese dessa crença, que até o terceiro dia a pessoa podia pular para dentro do corpo e voltar com vida. Então, ele foi ressuscitado em quantos dias? 4. E depois de começar a apodrecer o cérebro, que com 4 dias já começa a sinapse, tudo do cérebro a se liquidar, não tem mais como recuperar o cérebro, é irreversível, só se for algo sobrenatural, que foi o que ocorreu com Lázaro, amém? Amém. E Jesus considerou a morte o quê? Um sono. Agora vamos lá, será que um perverso quando morre vai para o inferno? Alguns dizem isso, não estou dizendo que eu digo isso. Eclesiastes 8:5, na tradução João Ferreira de Almeida, diz assim: assim também viu o perverso
receber a sepultura e entrar no repouso. A morte é o quê? Mesmo o perverso, assim também viu o perverso receber a sepultura e entrar no repouso. Eu não estou dizendo que o perverso está salvo, mas Jesus, a palavra de Deus, no Antigo Testamento, Eclesiastes 8:10, diz também, assim também viu o perverso receber a sepultura e entrar no repouso. Então, até o perverso, ele entra em repouso, porque a morte é um sono. Quando tu vai para Jó, que era alguém altamente confiável, fiel a Deus, em Jó 21, 12, 13 e 14, lá diz assim, cantam com tamboril e harpa, alegram-se ao som da flauta, passam eles seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são esses que disseram a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Mesmo quem rejeita a Deus, dizendo para Deus, não quero conhecer os teus caminhos, ele desce em paz a sepultura. Olha, vou ler de novo. Jó 21, 12. Cantam com tamboril e harpa, alegram-se ao som da flauta, passam eles seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são esses que disseram a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Mesmo quem rejeita a Deus e não quer conhecer os caminhos de Deus, ele desce em paz a sepultura. Jó 14:10, num contexto geral, é bem mais taxativo. Lá diz assim, morre o homem, abre comigo Jó 14:10. Se tu abrir a Bíblia no meio, vai dar em Salmos. É um pouquinho antes de Salmos. Jó 14:10. Morre o homem, vai falar assim. O homem, porém, morre e fica prostrado. Olha como a descrição em linguagem poética é bonita. Não deixa de ter a essência que a morte é um sono. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, perde o fôlego de vida com a morte. Expira o homem e onde está? É uma pergunta. Jó 14:10. Olha que interessante. Jó 14:10 diz assim, o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago evapora e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará. Forte, né? Que textaço esse aí, né? É um texto maravilhoso. Jó 14:10, 11 e 12. Vou ler de novo. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem onde está? É a pergunta. Aí vem a resposta, em linguagem poética. Como as águas do lago evaporam, o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará. Então, novamente, a morte é o quê? É um sono. Em 1 Tessalonicenses, na visão de Paulo, estou montando só o pano de fundo aqui, em 1 Tessalonicenses 4, verso 13, Paulo diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Só que tem uma palavra-chave que eu tirei. Agora eu vou falar ela. E de modo algum precederemos os que dormem. Ninguém vai na frente dos que estão dormindo na sepultura. Então levanta o povo da sepultura os salvos, e aí o arrebatamento vai junto. Então o texto lá está dizendo assim, 1 Tessalonicenses 4,13. É isso? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, de novo, Jesus falou que a morte é o quê?
No sono. Agora tem uma curiosidade em 1 Coríntios 15, 51. Aí agora a gente vai começar a falar mais legalzinho, digamos assim. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Para aí, quando que tu vai ter imortalidade? Só no processo da volta de Jesus, só no contexto quando tu for ressuscitar. Não tem como ter imortalidade sem receber um corpo incorruptível. Não existe incorruptibilidade fora do corpo. Não existe. Olha lá, verso 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então aqui, ó, imortalidade está associada ao corpo ou não? Não tem imortalidade fora do corpo. Eu não sou um fantasma que atravessa a parede ou que sai chiando por aqui e por ali. Agora tem um detalhe. Quando que vai ocorrer essas manifestações? Por que ocorrem essas manifestações? Mas vou ler esse texto aqui. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vida. Então o corpo vai ser imortal só quando ele, na volta de Jesus. Amém? Amém. Então para tu ter imortalidade, o corpo tem que levantar do pó da terra. Paulo deixa bem claro isso. Isso é inadmissível pensar do contrário. Agora, inadmissível isso. Agora, olha que interessante. Por exemplo, se a gente for num centro espírita, e lá tem comunicação com além, você sabe disso. Eu fui espírita há 2 anos. Então lá, por exemplo, assim, eu já vi cenas do tipo que um pai ou uma mãe enterrou um filho, e aí desce lá na sessão, no sistema médium, digamos assim. Eu estou tentando adaptar as palavras para vocês entenderem melhor. Então lá na sessão médium, quando desce lá um espírito, eles dizem que é um espírito, desce para falar, e aí, por exemplo, aquele espírito que usa o corpo daquela pessoa para falar com aquela mãe, fala detalhes do cheiro da roupa, deixei uma carta lá no guarda-roupa, e lá vai lembrar de toda a infância, tu lembra aquela vez que a gente jogou futebol com o filho ou com a filha? Então fala de detalhes que é muito interessante, e isso cativa as pessoas. Agora, o que a palavra de Deus diz sobre esse tipo de manifestação? Será que isso pode? Isso não pode? Abra Jó capítulo 7, verso 9. Vamos começar por aí. Vamos começar leve e aí a gente aprofunda. Jó 7, 9. Jó 7, 9. Jó 7, 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa aquele que desce à sepultura, jamais tornará a subir, nunca mais tornará sua casa, nem lugar onde habita o conhecerá jamais. Para aí, tem espíritos, eles dizem que são espíritos que aparecem dentro da casa, vestido ou parecido com algo branco, assim, luminoso, e que aparece dentro da casa onde viveu. Eu já sei de relatos no Rio Grande do Sul disso aí, certo? Inclusive, antes de ser adventista, eu já vi vultos. Então, quem que se manifestava ali? Olha o que o texto bíblico deixa bem claro. 7:9, tal como a nuvem se desfaz, passa aquele que desce à sepultura. Jamais tornará a subir. Nunca mais tornará sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, a Bíblia deixa claro que ele não tem como a pessoa voltar depois que morre na casa. Então, quem se manifesta lá? Com todo carinho e respeito, se alguém tiver aí, com certeza me assistindo na internet aqui daqui uns dias, com todo carinho e respeito, eu já fui espírita. Então, quem se manifesta lá, eu vou provar dentro da Bíblia, continue estudando com nós aqui, e você vai aprender que é Satanás disfarçando-se de ser humano. Então, Satanás, ele consegue se camuflar, digamos assim, imitando o cheiro, a fala,
o tom da voz, fala detalhes e tudo mais. Então a Bíblia não admite. Por exemplo, quando a gente vai em Deuteronômio 14, Deuteronômio 18, 9. Abre lá Deuteronômio 18, 9. E isso daqui para frente vai pegar força, essa ideia de espiritismo. Deuteronômio 18, verso 9. Olha lá, Deuteronômio 18, 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações, o Senhor teu Deus o lança diante de ti. Então, quem consulta os mortos é algo abominável. Então, isso aí já é história e ideia do antagonista do bem. Traduzindo, de Satanás. Consultar os mortos é coisa do capiroto. Então, quem se manifesta lá? Satanás. 2 Coríntios 11, 14 ou é 1 Coríntios 11, 14? E não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Aonde é que está? Primeira ou segunda? Vamos ver se é? 11, 14. Se não é primeira, é segunda, mas é 11, 14. Achou? Não. É 2 Coríntios 11, 14. É, 2 Coríntios 11, 14. 11, 14. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Olha lá, misericórdia. E não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. E não muito que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Então, quem ministra para a obra do diabo parece um ministro de justiça. E lá, dentro do centro espírita, se promove muito a caridade em ajudar alguém. Está com fome? Dá uma cesta básica. Tá passando frio? Dá agasalho. Não, isso não é errado. Só que qual é a ideia do diabo? O diabo nunca vai vir só com mentira. A ideia do diabo é misturar muita verdade com um pouco de lixo de mentira. Então não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. E não muito que seus próprios ministros, quem ministra para Satanás, em ministros de justiça. Aparentemente eles fazem o quê? O bem. Só que hoje o espiritismo está invadindo dentro de casa, através das novelas. Toda novela ensina, o sistema espírita está ali embutido ali dentro. E é algo abominável. Então a gente tem que repensar o que está assistindo em casa. Eu, por exemplo, eu não assisto novela porque eu sei que muitas vezes a novela ensina ou não. Tem cenas de espiritismo da novela, sim ou não? Tem filmes que ensinam ou não o espiritismo? Então a gente não pode estar assistindo esse trem. Isso pode contaminar a nossa mente. Gênesis 2,7. Então formou o Senhor o homem do pó da molibilênio, zinco, boro, enxofre, manganês, potássio, etc, etc, etc. Tudo que tem na terra. Aí Deus vai lá e forma o boneco Adão. A gente sabe que foi Jesus, mas vamos usar a palavra Deus. Jesus é Deus. Então formou o Senhor o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Imagine um boneco no chão. Até onde eu já estudei, de 3,80 metros. Um boneco no chão, bem desenhado, bem bonito, lindo, maravilhoso, top. Aí o Senhor termina de formar o boneco, dá aqui os pés, aí vai lá e forma tudo, os braços, os dedos, a cabeça, o cabelo, o nariz, boca, tudo. E aí Deus vai lá, bueno, formei o boneco. Ele diz assim, então formou o Senhor o homem do pó da terra. E o que ele fez? E soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma. O ser humano completo é uma alma vivente. Entenderam? Ficou claro isso ou não? Agora vamos para uma polêmica na Bíblia. Abre aí, se possível, 1 Samuel 28. 1 Samuel 28.
1 Samuel 28. Então, quem se manifesta dentro de um centro espírita, que tem muita gente sincera, é Satanás. Deuteronômio 18:9 fala que consultar os mortos em diante é abominação. E Apocalipse 21:8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então tem que ter cuidado ao estar se envolvendo com esse tipo de coisa. Deus me tirou de lá porque eu orava muito. Senhor, se isso aqui é enganação do diabo, o Senhor me mostra a luz. E um dia eu me reparei com um estudo bíblico que clareou minha mente. Amém? Eu digo, Senhor, se isso aqui é de Deus, eu quero seguir. Se não é, o Senhor me tire. Quando tu ora de forma sincera, Deus responde ou não responde? Beleza? Até vou contar um episódio. Uma vez eu estava dentro de um terreiro de macumba, e aí terminou de fazer aquele negócio lá, eles incorporaram, não sei o que e tal. E aí a mulher que estava incorporando, eu não tinha nunca lido a Bíblia, ela tomou 1 litro de cachaça. Aí tomou 1 litro de pinga, cachaça e tal. E aí ela dava giro, eu sei que ela cuspia aquela cachaça, engolia aquela cachaça de vez em quando, tomava mais um pouco. E eu sei que quando ela terminou a sessão, ela estava sã. Boazinha. Aí eu lembro que ela fez um monte de revelação e por fim terminou de revelar um monte de coisa lá. Ela também voava no ar assim, caía no chão. Quando terminou a sessão não tinha um machucado. E ela levantava do chão assim para o ar e caía com esse ombro no chão assim. Eu digo, partiu o ombro, deslocou no mínimo. Pois a mulher saía da sessão inteira. E aí ele terminou a sessão, olhou para mim assim, a mulher com os olhos virados. Eu nem vou virar o olho porque é tão feio. Ela virava os olhos e rosnava assim. Fazia assim, roncando e falando uma voz diferente. E aí ele dizendo assim, eu vou descer. Só que ela falou num tom irônico, depois eu entendi. Pro Pai das Luzes. E eu achando que era Deus, né? Aí eu abracei. Eu digo, se é pro Pai das Luzes, diz pra ele que eu amo ele. Só que depois que eu me dei conta que ela não falou Pai das Luzes no sentido de Deus. Falou no Pai das Luzes. Depois eu fui me dar conta. Ou seja, literalmente eu abracei um capeta incorporado. Mas Deus me tirou de lá, amém? Amém. Depois de muita oração. Isso, continuando. Agora vamos ver uma polêmica na Bíblia aqui. 1 Samuel 28. Tem gente que se agarra a esse texto para defender o espiritismo. 1 Samuel 28, verso 1. E que vai ser engano forte nos últimos dias. Agora, por exemplo, estoura o decreto dominical e aparece de repente a tua mãe lá que dormiu o sono da morte. Só estou dando um exemplo. A mãe é viva? Ainda bem, né? Quem é a sua mãe? Não está aqui, mas digamos que a sua mãe dorme. Em nome de Jesus, salva ainda. Aí aparece o decreto dominical, aparece tua mãe em luz dizendo, meu filho, eu te criei, eu te amamentei. Tu lembra daquela cena que nós vivíamos junto, debaixo do pé de árvore? Eu te ensinei a plantar macaxeira, abóbora. Eu te criei no campo, meu filho. E agora o dia de guarda é o domingo. Para quem não estuda, vai cair igual um pato. Entenderam ou não? Então é bom tu pintar na mente esses versículos bíblicos bem claro, bem sólido, que a morte na Bíblia é o quê? O que passar disso é o quê? O capeta. Ah, mas tem alguém no céu. Tem. Moisés está no céu ou não? Sim. Mas passou pelo processo da glorificação. Se quiser a gente estuda outra hora. Aquela turma que ressuscitou ali, que entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos, ressuscitaram? Processo de glorificação. Ninguém vai aparecer vivo sem ter passado pelo processo da ressurreição. Compreenderam agora ou não? Jesus, quando ressuscita, foi num corpo o quê? Um fantasma ou ele pediu para tocar? É um corpo glorificado de carne e toca. Pode ver aqui, ó, pode tocar. E tocou ou não um discípulo nele? Beleza, então vamos lá. Agora vamos para a polêmica na Bíblia. Isso aqui é uma polêmica. Eu gostaria que todos prestassem muita atenção. Não deixe nenhuma mosca tirar a atenção de cada versículo e você vai entender isso aqui bem claro. Sucedeu naqueles dias que junto aos filisteus, e eu tenho pouco tempo, já foi 20 e tantos, sucedeu naqueles dias que junto aos filisteus, os seus exércitos, para a peleja, para fazerem guerra contra Israel. E disse Aquis a Davi,
fica sabendo comigo que sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás, quando pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi, por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Verso 3. Já Samuel era o quê? E segundo a Bíblia, a morte é o quê? Então Samuel estava o quê? Dormindo. Cuida só. E todo Israel tinha chorado e tinha o sepultado em Ramá. Aonde ele foi colocado? Aonde foi sepultado? Quem que foi sepultado? Samuel estava em que condição? Morto. E morto na Bíblia significa que estava em sono. Que era sua cidade em Ramá. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Saul tinha liquidado assim bastante médios e adivinhos. Ajuntaram os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul e todo Israel e se acamparam em Giboá. Vendo Saul, o acampamento dos filisteus foi tomado de quem? O que Saul sentiu? Medo. E muito se estremeceu em seu coração. Como é que ficou o coração de Saul? Tremendo. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não... Para aí. O Senhor respondeu a Saul? Não. Porque Saul não estava mais com o comportamento correto. Consultou Saul ao Senhor, porém não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por Deus respondeu Saul por sonho? E por Urim? E por profetas? Também não. Então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium. Ele queria resposta de qualquer... É sinal que ele não estava mais temendo a Deus. Quando alguém quer resposta de qualquer jeito, é sinal que ele não está mais temendo a Deus. Apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Edor que é médium. Então eles descobriram uma médium, sim ou não? E Deus tinha respondido para Saul? Nem por sonho, nem por Urim, nem por ministério dos profetas. Saul disfarçou-se, vestiu-se outras roupas e foi com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse, peço que me adivinhes. O que é adivinhação em Deuteronômio 14:9? Abominação. Então, Saul queria algo abominável. Verso 8, Saul disfarçou-se, vestiu-se de outras roupas e foi com ele 2 homens de noite. Chegaram a mulher e lhe disse, peço que me adivinhes pela necromancia, que também era algo abominável, pela necromancia, e me faça subir aquele que eu disser. Respondeu a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou a terra, os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas a cilada a minha vida para me matares? A mulher estava com medo de Saul ou não estava? Aí, então Saul jurou pelo Senhor, dizendo, Deus mandou Saul jurar ou Saul jurou porque ele quis? Isso, Deus não mandou ele jurar. Então já começa essa pegadinha aí. Aonde é que está mesmo? 10. Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Quem que era essa mulher? Uma médium. E uma médium é abominar. Deuteronômio 18:9 em diante é algo abominável. Tem outros textos. Por causa do tempo eu não vou abordar tudo que é texto da Bíblia que fala sobre o assunto. Então disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, fazei-me subir Samuel. Isso era o pedido de Deus ou de Saul? E Saul estava conectado com Deus ou não? Não. Então uma pessoa não conectada com Deus está conectado com quem? Olha aí, entenderam a charada? Saul estava conectado com Deus? Não. E uma pessoa, por que ele não estava conectado com Deus? Como é que tu sabe biblicamente? Porque ele consultou o Senhor por sonho, Deus não respondeu nem por sonho, nem por Urim, nem por profeta. Então ele não estava conectado com... Se ele não está conectado com Deus, está conectado com quem? Com Satanás. E outra, como é que a gente sabe que ele estava conectado com Satanás? Porque ele consultou uma médium. Verso 11, então disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu-lhe ele, fazei-me subir Samuel.
Quem respondeu? Deus ou Saul? Saul. Então aqui não tem que é a ideia de Deus, é um registro histórico do erro de Saul. Então disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: fazei-me subir, Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu o rei: não temas o que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus com letra maiúscula ou minúscula? E qual é o Deus desse século com letra minúscula de 1 Coríntios 4:4? Entendeu aqui? Tu viu a palavra Deus com letra minúscula? Aí é que faz a diferença. Então ele viu quem aqui? O próprio Satanás, porque então a mulher respondeu na Bíblia, para quem não sabe, na Bíblia, quando aparece Deus com letra maiúscula, é o sem. Quando aparece um Deus pagão, é com letra minúscula, que remete a Satanás. Qual a letra que aparece aqui? Minúscula. Então está remetendo a quem? Então, verso 13, respondeu o rei: não temas o que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um com letra minúscula. E qual é o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos? 1 Coríntios 4:4. Ou 2 Coríntios 4:4. Qual é? Satanás. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo o ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, quem que entendeu que era Samuel? Deus ou Saul? E Saul estava como? Corrompido, irmão. Uma pessoa corrompida está ligado com quem? Quem que deu essa interpretação que era ali? Satanás estava dando interpretação para quem? Para Saul. Respondeu ela: venho subindo um ancião que está envolto em uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, mas não era Samuel, era um capeta: por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus com letra maiúscula, agora Saul está falando do Deus verdadeiro, e Deus se desviou de mim. Confirmou que ele estava desviado de quem? Então ele estava sendo iluminado por quem? Então a interpretação dele que estava vendo, qual era o profeta que ele estava querendo ver? Samuel. Então a interpretação que ele estava vendo Samuel vinha de qual Deus? Com letra minúscula. Satanás no verso anterior. Olha lá. 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus, que é o Deus de Israel, com letra maiúscula, se desviou de mim e já não me responde pelo ministério dos profetas, nem por sonho, e por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, e não era Samuel, era o diabo disfarçando: por que, pois, a mim me perguntas isto, visto que o Senhor desamparou e te fez inimigo? Olha lá. Rapaz, ele já estava pregando para ele, ó. Ah, tu quer procurar o Satanás? Tu acha? Foi isso que ele estava dizendo. Ó, Deus, ó, não te quer mais, não. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas e viste que o Senhor te desamparou e te fez inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Já estava promovendo o que aqui? Intriga. Estava ou não estava promovendo intriga? Ele tirou o reino da tua mão e deu para o teu companheiro Davi. Olha a fala do diabo. Como, pois, tu não desses ouvido à voz do Senhor e não executasse o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, e por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Perdido. É isso que ele está querendo dizer. E o acampamento de Israel, e o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo, por causa das palavras do demônio. Samuel ali não era Samuel, era a interpretação de Saul.
Faltava-lhe as forças, porque não comera pão aqueles dias e toda aquela noite. E aproximou-se Saul, a mulher, e vendo Assaz perturbado, disse: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atentai às minhas palavras que falaste. Agora, pois, ouve também as tuas palavras, a tua serva, e permita que eu ponha um bocado de pão, e etc, 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 etc. Alguém ficou com dúvida desse texto? Não. Só que o engano vai ser profundo nos últimos dias. O diabo vai utilizar a imortalidade da alma para pisar no sábado bíblico. Vai aparecer, tipo, pessoas disfarçadas, o demônio disfarçado de pessoas, entes queridos teus, dizendo: ó, Deus trocou o dia de guarda, não é o sábado, é o domingo. Apelando mesmo. E se você não tiver muros das escrituras dentro da sua mente, pelo menos a ideia, vai ser enganado ou não vai? Se você não tiver cheio do Espírito Santo, vai ser enganado pelo espírito do capeta, sim ou não? Então qual é a tua salvaguarda? É ser guiado pelo Espírito? Nunca deixe de clamar o Espírito Santo, e você nunca vai deixar de estar no caminho certo. O Espírito Santo vai guiar a sua vida. A maior esperança para a Igreja Adventista, para nós concluirmos a obra, é clamarmos pelo Espírito Santo para não sermos enganados pelo espírito do demônio. 2 espíritos atuam no mundo: o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade e o espírito da enganação. O espírito da verdade e o espírito da confusão. O espírito da verdade e o espírito do engano. O espírito que toca a Bíblia e o espiritismo de Satanás. O primeiro centro espírita na Terra começou no Gênesis. Deus disse: não come para não morrer. E o diabo disse o quê? Não morrerás. Olha a imortalidade da alma aí no texto. Come que certamente não morrer. Ó, primeira sessão mediúnica na Terra. Começou lá. Então, em resumo, a morte é o quê? Nossos entes queridos que verdadeiramente se entregaram a Cristo vão ressuscitar ou não na volta de Jesus? E vai haver um engano ou não na última batalha, no último conflito? E um dos principais enganos será o quê? A imortalidade da alma, o diabo se disfarçando de pessoas, de entes queridos, para dizer: Deus trocou o sábado pelo domingo. E quem não tiver cheio do Espírito Santo lendo a Bíblia vai ser enganado, sim ou não? Resumo, qual é a tua esperança? Ser guiado pelo Espírito do Senhor. Senão, poderá ser guiado pelo espírito do capeta. Número 6:24, eu concluo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém? Amém. Vamos orar então. Oremos. Pai Celeste, obrigado por o Senhor nos deixar a Bíblia para não sermos enganados pelo diabo, como Eva foi. Deus disse: não come, que senão vai morrer, e o diabo disse: certamente não morrerás. Olha a imortalidade da alma. Isso é uma mentira diabólica. É uma mentira lá do diabo, lá no Éden. Deus disse: vai comer, vai morrer, e morreram. E o diabo disse: não vai morrer não. Certamente não morrerás. Depois ele ampliou a ideia da imortalidade da alma. Que o Senhor nos guie com o Espírito Santo para não sermos enganados pelo espírito do capeta. Pedimos uma bênção especial, que o Espírito Santo repouse sobre esses irmãos, sobre esta igreja, sobre nós. Nos batize com o mesmo e que os anjos também sempre nos guiem na verdade, porque aparecerão anjos maus tentando nos enganar, mas aparecerão anjos do bem nos guiando na verdade. Que possamos ouvir a voz do Espírito Santo e sermos guiados 100% pelos anjos de Deus e não pelos anjos de Satanás, que são parecidos, digamos, da parte metafísica deles. Pedimos uma bênção especial sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.